Bom dia, bom dia, bom dia, como vocês estão? Bom dia, dona Cis, a senhora está bem? Começando mais uma live do nosso Tá Na Hora e hoje nós vamos falar de domínio próprio, porque a gente não consegue fazer tudo aquilo que nós nos propusemos a fazer até aqui sem o tal do domínio próprio. Como que você está, dona Cis? Vai chegando, vai falando oi aí pra todo mundo. Sabe quando a gente chega numa sala de aula que a gente começa oi, tudo bem? Quando a gente chega num lugar assim, vai dando seu oi. Estamos no meio, né? Basicamente no meio aí da nossa semana sobre conselhos pra vida. Mas esses conselhos aqui eu gostaria de ter recebido, Cis. Esses conselhos, sabe por quê? Porque esses conselhos eu não recebi porque são conselhos que precisam realmente ser vividos. E é difícil viver esse estado de domínio próprio, Cis. É difícil viver esse estado de domínio próprio. Como é que você está? Como é que passou de ontem para hoje? Como é que está o seu jejum? Como é que está o seu voto aí? Não sei qual que você está fazendo. Ontem, eu falei para vocês que eu mudei o meu, né? Mudei, aí acabou que ontem eu fiz os dois, mas eu mudei, eu tô fazendo de celular e tem sido um tempo precioso. Aí eu tô usando o meu celular pra ler e tem sido muito maravilhoso. Como é que tem sido aí esse tempo? Ai, meu Deus. Pronto. Como é que tem sido o seu jejum, dona Cis? Vamos começar porque, eu tenho cumprido minha palavra aqui, hein? Já pegou sua água, Cis? Já pegou sua água? Você não é um cacto, você precisa tomar água. Manda esse aviãozinho pra mais alguém. Eu vou mandar aqui pras pessoas que estão próximas a mim aqui. Deixa eu mandar pro povo aqui. Manda pro seu povo aí também, dona Cis. Não deixa de chamar esse povo, não. Pronto. E deixa eu mandar lá no grupo também, na comunidade, pra galera saber, acordar esse povo, né? Falar, meu povo, vambora. Começou. Cadê aqui? Meu pai do céu. O que é isso, gente? Eita, gente, o computador não tá dando conta, não. Então vamos lá, vamos começar. Daqui a pouco eu chamo esse povo. Acho que agora vai dar. Não, também não deu. Também não, vamos ver. Agora eu acho que vai dar. Agora eu acho que vai dar. Agora sim. Consegui, vamos lá. Cis, então vamos falar do tal do domínio próprio. Deixa eu escrever aqui um tá na hora. Tá na hora. Porque tá na hora da gente começar a ter domínio próprio. Uma coisa que eu aprendi sobre domínio próprio é que ele é diferente de disciplina. Eu achava que era meio que a mesma coisa, sabe? E não é. O domínio próprio, ele é um fruto. Pronto. O domínio próprio, Cis, ele é um fruto. E como tal, ele precisa de uma raiz. É diferente da disciplina. A disciplina, a gente produz por esforço próprio. A disciplina é algo que a gente decide, e que a gente se propõe a fazer. Ainda que seja muito difícil, eu sei, mas é algo que a gente se propõe a fazer. Pra mim, pra Thaís, disciplina é simplesmente eu fazer o que eu falei que eu faria. Então, se no momento ali que eu tô mais descansada, que eu estou convencida do que eu deveria fazer, que eu estou empolgada, ou que eu tô com raiva, quantas vezes por raiva você falou, agora eu vou comprar esse negócio aí pra mostrar pra fulano que eu posso. Agora eu vou fazer tal coisa porque pra mostrar pra fulano que eu sou capaz. Então, a disciplina é eu fazer o que eu falei que eu faria.
Cis, manda esse aviãozinho pra mais alguém aí. Hoje a gente vai bater mais de 50. Cis, vamos bater mais de 50? Vamos, você me ajuda? Você me ajuda, eu te ajudo, a gente se ajuda juntas aqui. Então manda esse aviãozinho pra mais alguém aí. Abençoa a vida dessa pessoa. Então a disciplina é eu fazer o que eu falei que eu faria. Não importa o sentimento que eu estava no momento. Se eu falei que eu vou fazer, então eu vou fazer. É uma decisão. Disciplina é uma decisão de começar a achar conforto no desconforto. Isso que é a disciplina. Aí, né, tem várias teorias e várias coisas sobre disciplina, mas basicamente é isso. É não ter compromisso com as minhas desculpas, mas com o propósito do qual eu nasci pra viver. E uma das maiores disciplinas que a gente tem que ter é não atrapalhar os planos de Deus na nossa vida. Já é bastante coisa, não é mesmo? Já o domínio próprio, a Bíblia diz que ele é um fruto do Espírito. E olha que legal, em Gálatas fala sobre o fruto. Só que as pessoas, elas dividem esse fruto achando que são os frutos do Espírito, mas não são os frutos do Espírito. É um único fruto. Então, domínio próprio, mansidão, amabilidade, alegria, longanimidade, tudo isso, amor, paz, é parte de uma coisa só. É como se fosse uma uva, um cacho de uva. A uva é um único fruto, mas eu me alimento de várias uvinhas. O domínio próprio, ele faz parte desse fruto do Espírito. E para que eu possa ter o domínio próprio, então, eu preciso de uma raiz. E a raiz precisa ser boa. A raiz precisa produzir o domínio próprio. E o domínio próprio é produzido a partir de Jesus. A partir da raiz Jesus, da base Jesus. Porque eu posso ter uma grande semente. Eu posso ter um grande potencial para aquela semente, mas se o solo sou eu, pense que você é um solo, não estiver bom, não dá fruto, tá? Então, Cis, vamos entender essa coisa do domínio próprio e sair daqui mais domínias próprias, mais Cis disciplinadas, para além da disciplina, porque quantas vezes, Cis, vamos lá, você conheceu pessoas que têm disciplina. Elas são extremamente disciplinadas em uma área. A pessoa é muito boa de fazer dinheiro, por exemplo. Ela é muito disciplinada no trabalho, ela é muito disciplinada em todo dia ir lá, fazer, vender, ligar, produzir. Mas aí você olha, por exemplo, o casamento... Aí você olha, de repente, a saúde física, as palavras que usa com as pessoas, o tratamento que dá para as pessoas. Você não vê fruto. Porque ela é só disciplinada. O domínio próprio, ele traz pra gente esse, como é um fruto e frutos alimentam, ele traz pra gente esse crescimento como um todo. Então, eu sei ser disciplinada, né? Eu sei dar frutos no meu trabalho, mas eu também sei dar frutos na minha casa, eu também sei dar frutos na educação dos meus filhos, eu também sei dar frutos com a minha saúde física, eu também sei dar frutos no tratamento com as pessoas, eu sei dar frutos nas minhas amizades, nos meus relacionamentos, porque não basta eu ser disciplinada, eu preciso ter domínio próprio. Não basta eu conseguir ir para academia todos os dias se eu tenho ataques de raiva no trânsito. Então a gente vai falar sobre isso. E aí eu te pergunto agora, e você me responde aqui, Cis, você tá conseguindo fazer o voto ao qual você se propôs? E a partir desse voto, né, eu decidi que eu não vou olhar o celular a partir das 19 horas da noite. Quais frutos têm surgido ou têm movimentado a partir dessa decisão de se dominar a si mesmo? Em Provérbios, se eu não me engano, diz assim, que é mais fácil eu controlar uma cidade inteira do que a mim mesmo.
Em Tiago diz, é mais fácil eu controlar um exército do que a própria língua. Ou seja, para eu controlar um exército, eu preciso de disciplina. Mas e a própria língua? Eu preciso de domínio próprio. Eu preciso do fruto do Espírito que vem carregado não só do domínio próprio, mas de mansidão, de amor, de amabilidade, de longanimidade. Porque o fruto vem carregado de tudo. Então, se eu falar alguma coisa que mexe com você, você vai colocar uma coroazinha e falar assim, cara, eu preciso aplicar isso em mim. Eu preciso aplicar isso na minha vida. Isso precisa dar um fruto na minha vida. Combinado? Combinado. O versículo que tá regendo a nossa semana, qual que é, Cis? Qual que é o versículo que tá regendo a nossa semana? Romanos 12:2. Não se conforme com o padrão deste mundo. Lembra na primeira live que a gente falou sobre olhar a vida por outro ângulo? Eu não me conformo com a forma que a minha família viveu até aqui, eu não me conformo com o que o mundo tem falado para que os meus filhos precisam ser, eu não me conformo como o mundo tem pregado que precisa ser o meu casamento, eu não me conformo, não, eu não pego a forma disso, eu não pego essa forma. Mas como que eu não pego a forma disso? Eu me transformo, ou seja, eu dou outros frutos pela renovação da minha mente. Que vai ser a nossa última live. Como que eu vivo essa renovação de mente? Só que eu preciso de passos antes, né? Entender o que eu quero da minha vida. Então, Romanos 12:2, certo? Então, Romanos 12:2. E nós também vamos aplicar, que pra mim é a maior arma de constância que existe na face dessa terra, que são os 3 Cs. Eu vou começar, eu vou continuar e eu vou concluir. Porque a gente é muito boa de começar, mas a gente precisa ser muito boa de continuar. Tem gente que é preparar, apontar, e pronto, apontar e preparar e não vai pro fogo. Então eu quero parabenizar você. Quem tá aqui desde a primeira live? Quem tá aqui desde a primeira live, Cis? E manda, ó, já manda esse aviãozinho pra mais alguém. A gente precisa bater mais de 50 mulheres hoje, hein, Cis? Eu conto contigo. Quem daqui desde a primeira live? Thaís, eu comecei, eu estou continuando. Eu sou das que continuam. Eu não sou das que ficam pra trás. Sou uma mulher constante. Quem tá aqui desde a primeira live? Olha lá, maravilhosas. Olha lá, muito maravilhosas vocês. Agora nós vamos falar então sobre o que você pensa quando fala. A Anastasia tá tentando, Cis, mas você é das que consegue. Você é das que consegue. Porque você não tá sozinha, entendeu? Você não tá sozinha. Vamos lá. Quando a gente fala de domínio próprio, o que você pensa? O que passa pela tua cabeça, assim? Você pensa em, de repente, autocontrole absoluto? Sufocar vontades, desejos, sufocar sentimentos? Você pensa em rigidez? Quando você pensa em domínio próprio? Em força, muita força de vontade? O que você pensa quando você pensa em domínio próprio? Será que o domínio próprio, ele te faz uma máquina? Ou ele te faz livre? E eu não sei vocês, mas teve um tempo na minha vida que eu ficava irritada com esse negócio de domínio próprio e disciplina. Antes de eu entender o propósito de tudo isso. Antes de eu entender o que de fato era isso. Eu falava, ai gente, pra crescer tem que controlar tudo. Tem que toda hora estar numa batalha. Eu não posso viver livre dentro das minhas vontades. Se eu quero comer doce o tempo todo, qual o problema disso? Qual o problema? Não é possível. Que não dá fruto se eu não fizer tudo que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Não quero batalhar com ninguém, não quero viver em batalha. Eu quero deitar numa rede e ser feliz. Quero ser, né, como que é, pô? O good vibes. Quero ser livre. Ao passo que eu entendi que a verdadeira liberdade não é eu não fazer o que eu quero. Mas a verdadeira liberdade é eu dominar a mim mesmo.
A verdadeira liberdade não tá nos sims que eu falo. Tá nos nãos que eu consigo sustentar. Se eu disse não, eu sou livre para sustentar isso. Eu sou poderosa para sustentar isso. Mas olha que coisa, né? Quantas mulheres decidiram, não, eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui todas as lives. De segunda a sexta. Eu tô falando de apenas 5 dias. Que você precisa acordar um pouco mais cedo, talvez. Que você precisa despertar, não só acordar. Porque existe uma grande diferença entre acordar e despertar. 5 diazinhos só. Tem gente que perdeu no segundo. Sabe assim? Não tá conseguindo permanecer 5 diazinhos. Mas é engraçado que se... Pra acordar mais cedo pra levar os meninos na escola, acorda. Pra trabalhar e dar tudo de si pros outros, consegue. Pra fazer um jejum, sei lá, de 20 horas, de 18 horas, fazer um exame de sangue, consegue. Mas por que você não consegue fazer as coisas quando é pra você? Por que você não consegue acordar mais cedo quando é pra você ir treinar? Porque é algo que você vai fazer pra você. Por que você não consegue acordar mais cedo pra ler um livro, um devocional que você sabe que faz tão bem pra você? Porque toda vez que você faz, você fala assim, cara, como isso me faz bem? Agora eu vou fazer todos os dias. E aí falha no terceiro. Por que pra acordar cedo pra fazer algo pra você, você não acorda? Por que pra trabalhar, ser focada, constante, quando o negócio é seu, você não faz? Agora, se você tiver um chefe buzinando aqui no seu ouvido, pedindo data de entrega, você vai que é uma máquina fazedora de coisa. Por que pra fazer pros outros, ser amável, ser gentil, ser longânima, consegue controlar suas palavras, consegue controlar suas emoções pros outros, mas pro teu casamento você não consegue? A tua família tem o seu pior. Por quê? E aí eu vou te explicar o porquê, dona Cis. Porque era algo que me deixava irritada, inconformada. Lembra? Eu não posso me conformar com o padrão. Então eu fiquei inconformada de conseguir fazer as coisas pelas pessoas, mas não conseguir fazer as coisas por mim. Por que eu não conseguia fazer por mim? O que com muita excelência eu fazia pros outros. Por quê? Por que eu conseguia acordar cedo pra ir trabalhar, mas eu não conseguia acordar cedo pra ir treinar? Um dia eu me olhei no espelho e eu falei, por quê que você consegue fazer pros outros, mas não consegue fazer pra você? Por que por dinheiro, Cis, aí eu pego pesado comigo, sabe? Por que por dinheiro você acorda, mas por amor não? Por quê? E então, eu comecei a buscar isso no Espírito Santo, porque lembra, domínio próprio é um fruto. E um fruto que eu preciso buscar na raiz. E a raiz é ele. E eu comecei a buscar no Espírito Santo. O Espírito Santo me ajuda. Por que com os outros eu consigo e pra mim não? Por que eu consigo e pra mim não? Então me veio algo. Porque você acessa como órfão, mas você não tem acessado como uma rainha. Cis, o órfão, todo órfão é independente. Então todo órfão, mentalidade de orfandade, acha que eu preciso fazer as coisas sozinhas, que eu não posso pedir ajuda, que eu não posso mostrar vulnerabilidade, diferente de uma rainha, que ela tem uma multidão de conselheiros para tomar uma decisão. Ela não toma decisão sozinha, porque ela sabe que ela precisa das pessoas para tocar um reinado. E eu queria fazer tudo sozinha, e eu não queria contar para ninguém que eu não conseguia manter uma disciplina. Eu queria esconder as minhas mazelas, os meus erros. E aí vinha aquela vozinha da impostora. Você sabe o que você está escondendo. Você sabe que quando as pessoas estão elogiando os seus frutos, no fim das contas elas não sabem quem você é. Porque eu acessava como órfão e não como uma rainha. E aí outra coisa, todo órfão é dificuldade e todo órfão é desconfiado e tem dificuldade em confiar em Deus e nas pessoas. Então, para eu ter domínio próprio, para conseguir fazer as coisas por mim,
para eu conseguir acessar como uma rainha, eu precisava parar de desconfiar que Deus podia me ajudar nas pequenas coisas. Tem um vídeo que eu gravei que eu falo sobre o melhor pré-treino. Eu comecei a orar, Deus me ajuda a acordar com vontade de ir pra academia amanhã. Porque por dinheiro eu iria. E eu sou filha, eu não posso continuar acessando minha vida como uma órfã. E a religiosidade me impedia de orar pelas pequenas coisas. Gente, eu preciso orar pelo povo que tá passando fome na África. Tá acontecendo uma guerra em Israel e eu tô orando pra Jesus me ajudar a acordar amanhã pra ir treinar. Que pequena eu sou, que fútil eu sou. Órfã. Porque os meus filhos, como filhos, não têm medo de me pedir as coisas grandes e muito menos as pequenas. Tipo, mamãe, me dá um abraço porque eu tô triste. Então eu precisava começar a acessar as coisas como rainha. Não negociar com os meus caprichos. Lembra da live de ontem? Outra coisa, todo órfão é vítima. E toda vítima é órfã. Ah, Cis, aí pegou, né? Aí pegou, porque o tal do brasileiro é um povo vitimista. É um povo vitimista. É o povo que quer depender do governo pra viver. É o povo que quer depender do bolso não sei do quê. Não tem problema, por um tempo, pra você se reerguer, pra você conseguir respirar, você ter ajuda de pessoas. Mas a vítima quer viver só através disso. Porque não consegue se sentir amada pelo que é, mas pela dor que tem. Isso é papo pra uma live inteira. Mas quantas pessoas não sabem ser amadas por serem vencedoras? Elas só sabem ser amadas pela dor que tem. Então, sempre é um problema, ela sempre tá numa dificuldade, ela sempre tá numa batalha. Então, para eu conseguir ter domínio próprio, duas coisas eu precisei entender. Não é disciplina. Então, não é uma coisa que vai surgir só de mim. E não é uma coisa isolada. Eu não consigo ter domínio próprio sem ter paz. Eu não consigo ter domínio próprio sem sentir amor. Eu não consigo ter domínio próprio sem ser longânima, sabe? Longânima, que sabe que as coisas levam tempo. Então eu precisava ir na raiz. A raiz é Jesus, então eu precisei começar a pedir pra ele. Olhar pra mim e entender todas as minhas mazelas. Eu sou irritadiça, eu sou imediatista. Naturalmente eu sou essa pessoa. Imediatista, impaciente, ansiosa. Então eu quero os meus resultados pra ontem. Eu tenho uma mentalidade de orfandade, porque de fato eu sou. Eu tenho uma mentalidade de escassez, então eu acho que pra mim tudo é mais difícil. Eu acho que eu não vou conseguir ter constância. Eu vou começar de novo e não continuar, porque eu sou inconstante. Eu comecei a acreditar em mentiras que foram contadas pra mim desde a infância, e uma mentira contada muitas vezes se torna uma verdade. E eu comecei a olhar e falar assim, se por dinheiro eu faria, por amor eu vou começar a fazer. Por amor aos meus filhos, por amor à pessoa que Deus fez, por amor a mim. Porque o órfão não sabe se amar, ele não sabe o valor que ele tem. Por que você faz pelos outros e não faz pra você? Porque você não consegue enxergar um alto valor. Você enxerga valor no outro. Quantos meus filhos são valiosos, então vale a pena acordar cedo pra levar eles pra escola. Mas eu não tenho tanto valor assim. Então não vale a pena acordar cedo pra ir treinar e construir o corpo que eu sempre sonhei em ter. A saúde que eu preciso ter pra dar conta de tudo que eu vou viver. Porque eu não tenho tanto valor assim. Órfão. Eu quis trazer essa perspectiva, por mais dura que ela possa parecer, porque é assim que eu lido comigo muitas vezes. Eu preciso ter uns choques de realidade na minha vida. Então, 3 passos práticos pra gente desenvolver o domínio próprio. Domínio próprio não é sufocar, é direcionar. Muitas pessoas acham que para ter domínio próprio é preciso sufocar emoções, sufocar raiva, sufocar impulsos, sufocar vontades. Não. Eu olho para o espelho, eu olho para Jesus e falo, Jesus, eu sou uma pessoa naturalmente impulsiva. Então eu preciso de domínio próprio não para sufocar isso, mas para ser curada disso.
porque isso não tem me levado a lugares que o Senhor quer que eu vá. Então Jesus, com toda a graça, ele fala assim, filha, não vamos sufocar, vamos direcionar, porque muitas vezes você precisa ser impulsiva para fazer as coisas grandes. Sabe, tem coisas na vida, Cis, que não dá pra você, lembra do preparar, apontar? E vai pro fogo. Não, você fica preparado. Não, eu preciso de mais um conhecimento, eu preciso de mais um curso, eu preciso de mais uma coisa, eu preciso de mais... E aí eu não vou. Então, filha, eu te fiz impulsiva por um propósito. Então não sufoque quem você é, direcione quem você é. Quem sabe quem é, domina o que tem. Entende? Então, quando eu percebo que algo tá me tomando demais, epa, peraí. Quando eu percebo, por exemplo, agora não mais, mas eu tava comendo muito brigadeiro, teve uma época. Cis, como eu comia brigadeiro. Eu comia uma lata de brigadeiro sozinho. Fazia lá o leite condensado, sentava no sofá e pá, pá, pá. Aquilo tava me dominando. Eu tava sendo escrava daquilo. Escrava de séries, escrava da televisão, escrava até do treino. Teve uma época que eu tava escrava do treino. Comecei a treinar tanto, gostar tanto, que eu virei escrava. Eu ia viajar, eu acordava cedo. Um dia o meu marido chegou pra mim e falou assim, vida, a gente nunca mais te vê acordar. Nem quando a gente tá viajando. A gente não tem mais aquela coisa de estar os 4 molinhos na cama juntos. Então, tudo que começa a me dominar, hoje eu olho pra Jesus e falo, preciso direcionar. Eu não preciso sufocar quem eu sou. Quem eu sou tem um propósito de ser. Eu tenho um valor nisso que eu sou também. Domínio próprio é reconhecer a sua emoção e dar um destino pra ela e não sufocá-la. Então, quantas vezes você quis mudar algo que Deus não quer que você mude, Ele quer que você direcione. Porque o órfão acha que tudo que ele tem, tudo que ele é, tá errado. Não posso ser assim. Não, você pode, você só precisa direcionar isso pra coisa certa. Tem hora, Cis, que é preparar, apontar fogo. Tem hora que você vai ter que pular na água gelada. Você sabe que a piscina tá gelada, você sabe que você vai sofrer um choque térmico ali, mas você vai ter que pular, porque se você não pular, você não vai nunca. Se você for, eu ponho um pezinho aqui, eu ponho um pezinho ali. Você não entra. Quantas coisas estão aí dentro de você aguardando para serem plantadas num bom solo? Só que pela mentalidade de orfandade, você acha que você não tem capacidade, ou que você precisa de uma coisa a mais, que você nunca tá pronta, que domina isso e fala assim, hoje é dia de pôr pra jogo aquilo que tá pulsando dentro do meu coração. 2. Não, antes disso. E como que eu direciono? Como que eu direciono a atividade física? Como que eu faço pra... Sabe, eu sei que tem muita gente que quer começar a fazer atividade física, dieta, coisas mais simples. Ou um negócio, ter coragem de assumir tua maternidade mesmo e falar assim, 50 cis, ai, maravilhoso. Vamos passar hoje em nome de Jesus. Manda aí pra mais alguém, vocês vão passar 50, hein? A gente é boa de fazer isso. A gente é boa de bater meta. Como que eu posso olhar para os meus filhos e falar assim, eu vou ser intencional na educação desses meninos. Não importa o que eu não recebi, importa o que eu vou fazer a partir disso. Façamos! Não importa o que eu vou fazer a partir de quem eu tenho me moldado, não me conformado com os padrões velhos. Os padrões velhos ficaram. Como que eu não me conformo? Porque eu tenho, anota aí, dona Cis. Você precisa ter um o quê? O que você quer fazer? Eu quero ficar rica. E para também de ter vergonha de falar das coisas que você quer. Sabe, eu venho da igreja, de muitas igrejas, né? Muito tempo de igreja. E uma das coisas que a igreja acabou sufocando em mim foi essa coisa de falar, eu quero ser rica. Nossa, porque eu não posso ter amor ao dinheiro. Realmente, eu não posso ter amor ao dinheiro. O que não significa que eu não posso querer ter dinheiro. Eu só preciso direcionar pra coisa certa. Por que eu quero treinar? Porque eu quero ter um corpo bonito, eu quero ser gostosa pro meu marido. Nossa, não posso falar isso. Posso, porque é isso que eu quero. Preciso parar de ter medo daquilo que eu penso, de ter vergonha daquilo que eu penso, porque o que eu penso tem valor.
Eu preciso sondar as minhas intenções, a intenção do meu coração. Mas não o que passa no meu coração. Não o que passa na minha mente. Por que eu quero ter dinheiro? Porque eu quero ser melhor que os outros? Porque eu quero viver do meu bel prazer? Não. Porque eu quero ter dinheiro para quando o Ministério Infantil precisar de uma reforma, eu vou falar, passa o Pix. Passa o Pix. Para quando o orfanato precisar de comida, passa o Pix. Para quando eu ver uma família que não tem o que comer, eu conseguir ir no mercado e fazer uma enorme compra. Porque eu quero ter dinheiro. Cis, e Deus sabe qual é esse meu coração. Eu quero ter dinheiro para pagar a faculdade para alguém que não tem condições de pagar. Eu preciso sondar o meu coração. Por que eu quero ser rica? Eu não posso falar que eu não quero sufocar isso. Não, eu preciso direcionar isso. Domínio próprio. Então, o que você quer? Ah, eu quero ir pra academia. Então, beleza, vamos pra academia. Por que você quer ir pra academia? Entendeu? Por quê? Ai, porque eu quero ser mais saudável. Não, porque eu quero ser gostosa. Eu quero ter um corpo que eu nunca tive. Eu quero provar pra mim mesma que eu consigo ter um corpo bonito. Ai, não, mas você tem que ser grata ao seu corpo, porque seu corpo gerou 2 filhos. Eu sou muito grata ao meu corpo, porque ele gerou 2 filhos, eu só não acho ele bonito. E se eu tenho a capacidade de mudá-lo, por que não? Não é mesmo? Então, beleza. Então, vamos pra academia, por quê? Agora entendi o porquê. E o meu porquê, Cis, não é só sobre ter um corpo bonito. O meu porquê era sobre estabelecer um novo padrão. Eu quero que... Eu tenho 2 meninos, Cis. Homem tem que ser forte. Exato. E tudo aquilo que a gente despreza, a gente não atrai. Tudo que eu rejeito não chega a mim. Porque eu rejeito. Então, beleza. Por que você quer ser rica? Por que você quer ter uma casa própria? Por que, Cis? Por que você quer ganhar mais dinheiro? Por que você quer educar seus filhos? Então, eu tava falando, eu tenho 2 filhos homens. Homem tem que ser forte, forte fisicamente. Um homem forte fisicamente traz segurança, traz confiança, traz admiração. Outra coisa pela qual eu queria fazer atividade física, eu queria ser admirada. Então eu parei, Cis, faz isso em nome de Jesus. Tenha um projeto só seu. Para de ficar falando, não, porque agora eu vou fazer dieta, agora eu vou fazer atividade física, agora eu vou Não, vai lá e faz, e dá resultado. E dá fruto. Tenha domínio próprio na sua cabeça de não ser mais um órfão, uma órfã, e saber, eu vou dar fruto nessa área. Porque uma das coisas que nós mulheres precisamos é sermos admiradas. O meu nome, qual que é o significado do meu nome? Thaís, aquela que precisa ser admirada. Cis, eu corri disso por muitos anos. Eu falava, misericórdia, mas aquela que precisa ser contemplada. Thaís, aquela... Eu falava, misericórdia, gente. Como assim? Eu quero ficar me achando, eu quero que os outros me admirem, eu quero que os outros gostem de mim, eu quero que... Não! E um dia eu fui questionar Deus, porque eu sei que na Bíblia nomes trazem destino. Por isso eu tomei muito cuidado no nome que eu escolheria para os meus filhos, porque eu sabia que de certa forma traria um destino para eles. E Deus falou, qual o problema de ser admirada, contemplada? Filha, você vai dar direção, destino para os teus filhos. Eles precisam admirar quem você é. Eles vão contemplar a pessoa que você se tornou. Então a atividade física, ela vem pra mim como, sim, eu quero ter um corpo bonito. Agora mais por saúde, porque eu cheguei no corpo que eu amo. E outra coisa, os meus filhos precisam ter um padrão. E o padrão não existe uma vida sem atividade física. E não é porque eu falo... Quantas vezes eu vejo mães levando os filhos pra fazer atividade física, mas elas não fazem. Leva o filho no futebol, leva o filho no judô, leva o filho na natação, mas elas mesmas não fazem. Aí a criança, ela tem até o que fazer, mas ela não tem um ambiente para aquilo. Mas por que só eu faço atividade física nessa casa, gente? No primeiro momento que ela puder escolher, ela não vai escolher por aquilo, porque não faz parte do padrão, da cultura. Então, fazer atividade física, pra mim, faz parte da cultura. E como? Como você vai fazer isso? Como isso vai estar na sua rotina? Como isso vai entrar dentro da sua casa? 2,
Não é rigidez. Domínio próprio não é rigidez, é clareza. Disciplina, Cis, é de graça, mas ela não é barata. Tal qual o domínio próprio. Tudo que é conveniente custa muito caro e cobra o preço muito alto. Tudo que é conveniente. Quando a gente vai na loja de conveniência do posto, a gente paga R$10 numa água. Mas ela tá aberta quando ninguém tá. Ela tá num caminho que não tem mercado. Aí você vai no supermercado, é mais difícil de chegar, você tem que pegar a fila, aí você tem que parar seu carro, e aí custa R$3. Só que muitas vezes nós começamos por um propósito, mas caímos na conveniência. E isso cobra um preço alto depois. As pessoas olham pra gente e não têm admiração. Não tem o fruto que você gostaria de ter. Não tem uma raiz forte. Lembra que a gente falou sobre construir a casa sobre a rocha? Então a gente precisa ter claro onde eu quero chegar, por que eu quero chegar, como eu quero chegar. E orar sem cessar, Espírito Santo de Deus, a raiz do domínio próprio é o Senhor. Tira toda a mentalidade de escassez, tira toda a mentalidade de desvalor, tira toda a mentalidade de orfandade. E então, assim, firmada numa raiz forte, eu não vou ficar pelo caminho. E se eu decidir que eu vou fazer, tendo o meu solo muito bem firmado e uma raiz firme, eu vou conseguir. E por 3 e último, não é perfeição, é constância. Constância não é eu nunca falhar, mas eu sempre voltar pro alvo. Falei pra vocês, estou voltando agora a correr de novo. Parei. Porque eu fui inconstante? Não, circunstâncias da vida. Quando a gente assiste um filme, eu não sei se você já assistiu, por exemplo, um filme chamado King Richard, que é sobre as irmãs Williams. A gente vê a vitória, a gente vê o filme e fala, uau, que cara resiliente, que cara incrível, que nananã. Mas a gente não pensa nas dores do ordinário. O quanto foi difícil no dia a dia ele viver aquilo. Ó, comecei a treinar com 38, hoje eu tenho 48 e meus 2 filhos, por me verem treinando, fazendo educação física e treinam, mesmo meu marido não treinando. Meu marido agora começou a treinar, assim, mas por quê? Porque o fruto, entendeu? Ele começou a se alimentar do fruto. De tanto eu falar pra ele, ele vê a mudança em mim, ele vê a mudança no meu corpo, nos meus hábitos, na minha energia, na minha vitalidade, e eu começar a falar pra você. Dizem que o homem é muito visual, né? Eu falei, eu gosto de um shape bonito, querido. Você tá vendo uma coisa boa aqui? Eu quero ver uma coisa boa aí. O shape importa. Então a gente começa a estabelecer padrões dentro da nossa casa, Cis. É isso, olha lá. Os filhos dela tiveram um destino, porque ela decidiu pagar um preço aqui. O preço do ordinário. Cis, não se vive o extraordinário sem um ordinário muito bem feito. E o ordinário se faz todo dia. Vem o vento, vem a tempestade. Lembra de construir a casa numa base forte? Quem vence não são os mais inteligentes, mas os que conseguem lidar com os momentos de inconstância ao longo da história, sem negociar o porquê você começou. Tem dias que eu não quero ir, mas eu lembro, estou estabelecendo um novo padrão. Eu vou acessar tudo que eu quero com uma mentalidade de rainha, não de escrava, não de órfão. Eu não vou obedecer quem tá lá fora sem antes obedecer quem tá aqui dentro. Eu não me submeto a pessoas lá fora sem antes me submeter a um Deus que fez nova todas as coisas na minha vida, então eu tenho um novo padrão. O órfão, ele só se vê valoroso quando tem alguém olhando e aplaudindo os resultados dele. Mas a rainha, ela constrói em silêncio. Ninguém vai aplaudir sua semente, Cis. Mas todo mundo vai se beneficiar dos seus frutos. E você não tá pelo que as sementes podem fazer, você tá pelo que os frutos fazem. Então eu quero que você entenda isso. Tem um versículo, e agora encerrando, Provérbios 24:16 diz assim, ó, o justo cai 7 vezes e torna a se levantar.
para de ter vergonha das tuas quedas e usa elas como estratégia para você se levantar todas as vezes que você cair. Começa com coisas pequenas. Talvez você não beba água. Foi um gigante que eu precisei fazer cair. Eu falo, cara, eu vou beber 500 ml na hora que eu acordo, um copão. Talvez seja o único copo por dia, mas eu bebi. Pequenas coisas. Talvez eu não consiga ir pra academia, mas eu consigo fazer 10 minutos de polichinelo, corrida no lugar, uma coisa de um treino na internet. Ah, mas agora eu vou fazer todo dia. Não vai, querida. Você não vai. Você não fez até aqui. Calma, respira. Começa com 2 vezes na semana. Começa com 1 vez na semana. O importante é você continuar. Começar, continuar e concluir. Porque o seu padrão é das que não ficam pelo caminho. E usa o Espírito Santo de Deus para te ajudar. Porque domínio próprio não vem de alto esforço, mas vem de um fruto, de uma raiz. Não é sobre nunca comer doce. Não é sobre nunca poder fazer aquilo que você gosta, mas é sobre não se auto-abandonar. É sobre entender o seu valor. Você não é mais órfã, agora você é filha. Você não é escrava, não se coloca novamente nesse jugo. E faça até que você consiga cessar como uma rainha. Combinado? Combinado. Então amanhã nos vemos às 6 da manhã e nós vamos falar sobre construindo uma base forte para que nada não desmorone no dia mau, no dia da inconstância, no dia do imprevisto. Porque agora com a mentalidade certa, sabendo o que você vai começar, por que você vai começar e como você vai fazer, agora é hora de construir a base forte. Você não é órfão, você não é escravo. Deus abençoe demais o seu dia. Se domine hoje. Fala, Espírito Santo, só por hoje. Só por hoje eu vou conseguir fazer isso. Só por hoje eu vou conseguir fazer isso. Só por hoje. Um dia de cada vez. Uma pedra de cada vez da sua base. Combinado? Então, essa live vai ficar salva. Compartilha com o maior número de mulheres. Vamos crescer juntas. Eu preciso de você, você precisa de mim. Rainhas andam em bando. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Porque quem vai se beneficiar com tudo isso são as pessoas que a gente mais ama. Um beijo e fica com Deus. E até amanhã, 6 horas da manhã.